Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de julho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. As que caem sobre pedras indicam os que, tendo-a ouvido, recebem com alegria esta palavra. Esta, porém, não cria raízes, porquanto eles creem apenas durante algum tempo, retrocedendo assim, chegam às tentações. Lucas 8:13. Sugestão para a prece. Prece de amor aos semelhantes. Tema para reflexão. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos toda a humanidade, todos os nossos irmãos, porque fazemos parte da grande família, a família universal. Amado Mestre Jesus, que cada um de nós possa desenvolver no seu íntimo o amor, a fraternidade, o perdão, a benevolência, a indulgência para com todos aqueles que convivem conosco. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia da desobsessão. Então, aqueles amigos que vieram na segunda-feira para a triagem, aqueles que estão em tratamento, aqueles que iniciaram o tratamento, aqueles que fizeram o retorno para continuar o tratamento. Então, hoje é o dia da desobsessão. É um dia muito importante para quem está no tratamento, porque é um dia que nós temos que cuidar com os nossos pensamentos, cuidar com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, palavras, evitar brigas, desenvolver qualquer irritação, seja no ambiente da casa, no ambiente do trabalho, no trânsito, onde nós estivermos. Ter também um hábito da prece. Em vários momentos do dia, desenvolver esse hábito da prece. Está dirigindo, está pilotando, está andando, está no trabalho, no intervalo e outro ali de um atendimento, faça uma prece, né? Não precisa rezar horas, né? Só mentalize ali Jesus, mentalize seu anjo da guarda, faça uma prece de meio minuto, né? Já tá bom. Só levar o pensamento a Jesus, agradecendo. Evitar alimentos que são difíceis de digestão, inclusive alimentos em excesso de temperos, ah, carnes, né? Tudo isso, bebidas refrigerantes, café, bebidas alcoólicas, quem tem o uso de beber, diminui, pelo menos, ou se não consegue parar, seria interessante hoje evitar. Mas se não consegue, diminui. O cigarro, a mesma coisa, drogas, né?
Então, vamos buscar no dia de hoje levar nossos pensamentos a Jesus, né? Fazer prece, ler o Evangelho, né? Muito bem. Às 8 horas da noite nós estaremos em nossa casa espírita. É, Nós pedimos aos amigos para chegar mais cedo, porque 5 para as 8 nós fechamos o portão. Então, depois desse horário, não entra mais, tá? E os amigos que estão no Zoom, a gente pede para entrar mais cedo também, porque às vezes dá um problema de internet. Então, às vezes, porque aí depois que começou às 8 horas, fica ruim, porque vai criando um desequilíbrio na gente, né? Porque como a gente não tem outras pessoas que possam estar recebendo, como a nossa equipe é pequena, então fica tudo na mão de quem está fazendo a palestra. Então, se a pessoa entra depois das 8, vai desequilibrando o palestrante. Então, é importante a gente entrar mais cedo, pelo menos aí uns 10 minutos, né? Para que a gente possa, de fato, também harmonizar, né? E se a gente estiver aprendendo, utilizar a plataforma, entra um pouquinho antes, que aí a gente vai orientando, vai explicando como fazer, tá bom? Meus amigos, eu tenho um convite também muito importante. Você tem curiosidade sobre o Espiritismo? Você tem desejo de desenvolver a sua mediunidade? Você quer ser um trabalhador da casa espírita, dar passe, trabalhar na corrente magnética, trabalhar na mediunidade da casa espírita? Então, é uma oportunidade que você tem para conhecer o Espiritismo. Dia 10 de agosto, nós vamos iniciar o nosso curso. Então, daqui a 18 dias, está pertinho. Então, já coloca na sua agenda, se programe. Não deixa para o ano que vem, não. O ano que vem é só em fevereiro. Então, começa agora já a estudar, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Eu acho que eu estou lendo errado aqui. Deixa eu. O texto de hoje é esse. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Pedindo desculpa aos amigos, a gente não edita nossos textos, né? Então a gente às vezes comete os equívocos. Então nós vamos para a nossa mensagem de hoje, Aliança Espírita. Aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso considerar o imperativo da aproximação no campo de nós mesmos. De certo, ninguém pode exigir que o próximo pense com cabeça diversa da que possui. Cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca e toda posição renova as perspectivas. União desse modo, para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades com o serviço da cooperação atuante a partir do respeito que devemos uns aos outros. Iniciemos assim a nossa edificação de concórdia, aposentando a lâmina da crítica. Zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes a própria alma, exaurindo-lhe as forças. Se o companheiro fala para o bem, ainda que sejam algumas frases por dia, estende-lhe concurso espontâneo para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano,
encoraja-lhe o esforço nobre. Se consagra energias no socorro aos doentes, ainda que seja vez por outra, incentiva-lhe o trabalho. Se consegue dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo começante nas boas obras. Se vive afastado das próprias obrigações, ora por ele, em vez de açoitá-lo. E se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento através da colaboração digna, lembrando que a azedia agrava a distância. Educarás ajudando e unirás compreendendo. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do Evangelho. E sim, foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec, explanando sobre a conveniência da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente, no item 334 do capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar, desde já, o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Seara dos Médiuns, da editora FEB, capítulo Aliança Espírita. Meus amigos, o Emmanuel está nos dando aqui um puxão de orelha daquele bem grande, né? Sobre a fraternidade entre os espíritas. A gente vê a dificuldade que nós temos de interação entre os espíritas. Nós temos diversos grupos espíritas, né? E às vezes aqueles que seguem outros agrupamentos, né? Por exemplo, a nossa casa está dentro do movimento Concafras. Então, nós temos um método de trabalho, de estudo, diferente de outros grupos, porque nós estudamos e praticamos também, né? Ou seja, o estudo e a caridade. E o Emmanuel chama-nos a atenção da importância da gente desenvolver laços fraternos entre os grupos espíritas, né? Permutando experiências, fazendo alguma coisa junto, alguma tarefa junto, né? O que a gente tem que entender bastante, que nós não podemos querer implantar uma, uma regra que todos os espíritas têm que estar dentro do movimento Concafras, por exemplo. Ou todos os espíritas têm que estar dentro do movimento da federação ou da aliança espírita, de outros grupos, né? Então, aí é impor um tipo doutrinário, assim como já aconteceu na época da Idade Média, e que muitos irmãos ainda distorcem o evangelho e querem implantar um tipo religioso. E aí seria desrespeitar os agrupamentos e as individualidades de cada pessoa e de cada instituição, né? Então é importante a gente repensar nossas condutas. A gente não vê a outra casa espírita como um adversário nosso. Kardec, inclusive, quando a gente estava estudando aquela obra Direção na Casa Espírita, no Centro Espírita, ele fala para nós que se pudesse ter um centro espírita em cada bairro, seria bom, porque facilitaria o acesso das pessoas. Então, nós temos que compreender que nós não somos os detentores da verdade, que nós somos a casa espírita escolhida,
Nós somos a casa espírita que está certa. Não. Nós somos pessoas que estamos procurando fazer o certo. O, o próprio Kardec nos diz: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em vencer as suas próprias dificuldades. Então, nós não queremos espíritas santos, porque nem tem, e nem estariam aqui os santos, né? Aqui estão nós, cheio de encrencas, cheio de soberba, cheio de ódio, cheio de vícios de tanta natureza, mas também que tem a fraternidade, que tem a caridade, que tem o desejo de se melhorar constantemente, que faz a reforma íntima. Então, isso que nós devemos buscar constantemente. Ver na outra casa espírita um irmão, um grupo de irmãos que está também fazendo o Evangelho do Cristo. E a gente não cercear a participação do outro porque não pensa ou não está conforme o nosso agrupamento. Então, a gente não pode olhar dessa maneira. Por mais que a gente às vezes tenha construído, porque às vezes existem rusgas que foram construídas por pessoas que lá no passado tiveram algumas encrencas ali de método, e aí tem pessoas que não esquecem isso, que não põem um ponto final nisso. E fica aumentando essas histórias, criando a rusga entre casas espíritas. Então, isso não compete a nós fazermos mais, né? Se nós tivermos um problema, resolvemos aquele problema, ponto. Vamos iniciar nossa tarefa. E a gente não querer denegrir a outra casa espírita, diminuindo a outra casa espírita pelo que ela faz. Isso não é ser fraterno. Isso nem é ser espírita, muito menos ser cristão. Então, meus amigos, acho que é interessante a gente rever as nossas práticas, as nossas condutas. Talvez seria interessante, vamos começar de novo? Vamos colocar tudo isso aqui no passado e vamos começar de novo? Vamos tentar fazer algo em conjunto? Porque se a gente fica puxando para o meu lado, o outro fica puxando para o lado dele, a gente nunca vai avançar. Tem que um ceder, o outro ceder, e a gente continuar na tarefa, tá bom? Então, vamos continuar aí no estudo do Evangelho de Jesus, vamos buscar a fraternidade. O movimento Concafras é o movimento da fraternidade. O próprio nome já diz, né? Confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. Então, é a fraternidade. Então, vamos levar nossos pensamentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós colocamos em tuas mãos todos os dirigentes espíritas, todos os médiuns, todos os trabalhadores, desde aquele que limpa, daquele que organiza o espaço, aqueles que preparam a sopa, aqueles que ensinam as crianças a pintarem, a desenharem, aqueles que ensinam as mãezinhas a fazerem artesanato. Cada um desses trabalhadores, Jesus, nós colocamos em tuas mãos, para que possamos, Jesus, desenvolver em nós a fraternidade, o amor, o perdão. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.